primeira aula da disciplina do papel legal foi super bacana, graças à participação de vocês. É muito importante que vocês participem, perguntem, interajam, e pelas perguntas dá para perceber que a turma é bem bacana e interessada. Vamos lá para o primeiro questionamento. Regimar Túlio dos Santos, de Foz do Iguaçu. Sou a favor de uma lei que obriga todo o processo imobiliário seja através de um corretor de imóveis. O COFES podia fazer algo assim por nós. Olha só, o COFES, ele propriamente dito ainda não tomou nenhuma posição, mas os CRECES de forma estadual sim. Você que é de Foz do Iguaçu, pode pesquisar na lei estadual 19.428 de 2008, que obriga a incluir a pedido do corretor o nome quando a transação for feita por um corretor. Se você for pensar bem que obrigar a todos a colocar o nome do corretor não faz sentido, porque o corretor só vai ter o nome dele na escritura quando ele tiver intermediado, tá? O que eu acredito que você queira e que seja o seu desejo é como se fosse um advogado, ou seja, todo o processo que vai para o Poder Judiciário tem que ser através de um advogado, né? Acredito que seja esse o seu questionamento. Entretanto, para que nós possamos exigir que seja dessa forma, é preciso que a Constituição Federal acate essa possibilidade e é preciso, acima de tudo, que os corretores de imóveis tenham uma graduação, né? Então, na verdade, nós fazemos um curso superior tecnológico, mas ele não é um curso consistente como o curso de Direito, por exemplo, que são 5 anos de preparo. Então, acredito que a sua reivindicação seja muito pertinente. No Paraná já tem, como no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no Distrito Federal, certeza, tá? Mas é bacana isso, só que já tem. Dá uma olhadinha nessa lei. O Jonas Laerte, de Itajaí. Como se mantém financeiramente o COFES e o CRECE? O CRECE faz a arrecadação, cada um paga o CRECE onde está inscrito, e lógico que tudo que entra no CRECE é do COFES também automaticamente. É assim que ele se mantém, com a nossa anuidade. O Gustavo de Freitas Teixeira França de Brusque pergunta: a professora comentou algumas vezes durante a aula que o COFES é um órgão público. O material trata o COFES como uma autarquia. Sabe-se que existem diversas diferenças entre o órgão público e uma autarquia, que vão desde a personalidade jurídica, controle e autonomia e muito mais. Gostaria de saber em que sentido a professora vê o COFES como órgão público, até porque uma questão da atividade 1 também trata aparentemente, erroneamente, o COFES como órgão público, indo de acordo com o material e legislação vigente. Olha só, Gustavo, não sou eu que trato, né? Autarquias, elas são consideradas administração pública indireta. É um âmbito público que se divide em duas esferas. A administração pública no Brasil, conforme a Constituição Federal, divide-se em direta e indireta no âmbito executivo federal. A primeira é composta pela Presidência da República, ou seja, administração direta, os ministérios e as secretarias especiais. E a administração indireta é composta por órgão com personalidade jurídica própria, mas que desempenham funções do Estado de maneira descentralizada em todas as esferas, federal, estadual, distrital e municipal, ou seja, são órgãos públicos, tá? Então é o que diz a Constituição Federal, especificamente no artigo 37, ok? Porém, eu não posso vender e nem alugar um imóvel? Não, Suzana, sozinha não, somente sob a supervisão de alguém que está responsável pelo seu estágio. O Kevin Brasileiro e o Rol de São José dos Pinhais, Paraná. É possível ser ao mesmo tempo corretor e fiscal do CRECE? Não, é impossível, tá? Há incompatibilidade. Cláudia Godoy Araújo de Cascavel. O que acontece caso a pessoa não pague a anuidade do CRECE? Ela fica com o exercício da sua profissão suspenso, tá, Cláudia? É preciso pagar a anuidade como de qualquer outro conselho de categoria. Tanto seja, por exemplo, de um arquiteto, né, o CAL, ou o CREA, de um engenheiro, OAB, de um advogado, ou CRM de um médico, tá? O Laércio Nelson de Souza, de Imbituba, Santa Catarina. Imbituba, perdão. Tem como consultar o número do CRECE anunciado e válido? Tem sim, Laércio. É só você entrar no site do CRECE da sua região ou do COFES também você consegue.
A Sânia Bittencourt Passos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje, a rede social está em alta. Quem pode publicar anúncios de imóveis, seja para locação ou proposta de venda? Um corretor devidamente credenciado ou o próprio proprietário. Pessoa que trabalha na imobiliária ou somente corretor de imóveis? Se trabalha na imobiliária, tem que vir um CRES de pessoa jurídica. Se for corretor de imóveis, com o seu CRES de pessoa física. Mas a todo anúncio precisa estar vinculado um CRES. Fabiano Neves da Silva, de Cariacica, Espírito Santo. Fora a legislação e fiscalização, o que o Conselho traz de benefício para o corretor? Pois as anuidades são caríssimas. Isso mesmo, Fabiano. Mas na verdade, para você compreender bem, é preciso que tenha ordem. É preciso que tenha uma lei, é preciso que tenha regras. É para isso que o COFES e o CRES existem, tá? Então eles estão para fiscalizar, para vigiar e para orientar. É para isso que serve. Agora, nós como contribuintes, nós como inscritos do CRES, é o nosso dever fiscalizar também a fiscalização deles. Ficar observando o trabalho deles e participar dentro do que é possível para que a gente conheça como funciona a máquina, tá? A Luciete Solano Gonzaga, de São Bernardo do Campo, São Paulo, pergunta: aproveitando a pergunta da Sânia, é necessário numa publicação colocar o número do CRES? Sim, com certeza, é obrigatório. Giovanni Hugo da Silva Borges, de Coromandel, Minas Gerais, um abração para o pessoal de Coromandel. Professora, só para tirar uma dúvida, como fiscalizar corretores que não são credenciados no CRES? Quem tem que fazer isso é o fiscal. Mas Giovanni, se você souber de alguém, faça uma denúncia. É possível que a denúncia seja feita de forma anônima. Ainda mais uma cidade que não tem muitos corretores credenciados, todo mundo conhece todo mundo, né? Eu vou aproveitar para mandar um grande abraço para o Marcelo de Coromandel. O Arquimedes Gomes de Souza Neto, de Cajazeiras, da Paraíba, pergunta: muitos corretores também que trabalham irregular, você que está em dia fazendo uma denúncia, significa falta de ética? De forma nenhuma, Arquimedes, significa comprometimento com a categoria. Não é questão de ser dedo duro, é questão de moralizar a nossa profissão. Você está certíssimo. Mas, para você não ficar chateado e para não causar nenhum problema, foi igual eu respondi a pergunta agora. Faça a denúncia anônima, né? Melhor para você. Aí você resguarda, né, a sua integridade, o seu sigilo, ok? Antônio Lopes dos Santos Júnior, de Formosa, Goiás. Posso ter 2 CRESs, por exemplo, Goiás e Distrito Federal? São anuidades diferentes? São anuidades diferentes, tá? A cada estado você tem que pagar uma anuidade, né? E o Distrito Federal é considerado como se fosse uma unidade estadual, certo? A Suzana dos Santos Silva, de Paranaguá, Paraná, pergunta: gosto muito de assistir a TV CRES. É recomendável ou estou perdendo tempo? Nossa, super recomendável, Suzana. Todo tipo de informação vale a pena. Alessandra Vieira Feliz, de Juazeiro, na Bahia. Sou a única corretora com CRES de minha cidade há 8 anos. É isso mesmo, Alessandra. Se você partir do princípio que a legalização veio em 62, lembra que eu falei na aula? Então tá de bom tamanho, e graças a Deus que Juazeiro tem uma bela representante que está estudando e consciente. Parabéns, Alessandra. O Hamilton Munslinger, de Foz do Iguaçu, pergunta: sendo que as transações imobiliárias devem ser feitas por pessoas cadastradas no CRES, podemos concluir então que para abrir uma imobiliária, somente pessoas com registro podem? É isso mesmo, conclusão certíssima, Milton. Pode eventualmente ter sociedade, mas pelo menos um dos sócios precisa estar devidamente inscrito no CRES. A Rosicler Santana da Silva, de Jaraguá do Sul, um abraço para o pessoal de Jaraguá. Fiz uma pesquisa no mercado de trabalho aqui na nossa região e verifiquei que tem muitos anúncios para corretores de imóveis, porém, onde se diz realmente não precisa de exigência. Achei isso um absurdo, porque eu primo muito pela qualificação profissional independente da área. Rosicler, é isso mesmo. Nós precisamos, e vou dizer para você, que nesse tempo todo que eu estou na Unicesumar, eu já vi muita melhora. Melhorou muito o mercado imobiliário e com certeza absoluta foi pelo comprometimento principalmente dos nossos alunos da Unicesumar. Eu estou há 18 anos na Unicesumar no curso de gestão imobiliária. Então, com certeza nós conseguimos conscientizar,
Fica aí, Rosiclério, o teu compromisso e meu pedido que você ajude a moralizar a sua região, tá? A Stephanie Cristine Silva Salviotti de Contagem, Minas Gerais. Boa noite. Se o funcionário que trabalha em uma imobiliária indicar um imóvel para venda e esse for vendido, ele poderá ganhar comissão mesmo não tendo ainda o Cresce? A lei é lei a comissão ou vai de cada imobiliária? Stephanie, nós não estamos falando no caso de trabalho em conjunto ou de parceria. Nós estamos falando de indicação. A esse funcionário que trabalha em uma imobiliária, eu vou equiparar, com todo respeito, os porteiros, os zeladores, as zeladoras, as porteiras, os síndicos, um amigo nosso. Uma indicação é uma dica. Normalmente, aqui em Maringá e na região, para quem dá uma indicação para a gente, ou seja, uma dica, só diz, olha, o fulano está querendo vender um imóvel, só. Nós normalmente destinamos 10% a título de gratificação, é um agrado pela dica, tá? Mas comissão de jeito nenhum, a menos que seja credenciado e esteja trabalhando em parceria e trabalhe efetivamente, ok? O Gustavo de novo, né? De Freitas Teixeira, França de Brusque. Referente à última pergunta respondida pela professora, como alguém pode estar exercendo a profissão credenciado pelo Cresce sem estar formado, sendo que um dos requisitos para fazer o requerimento da inscrição é o TTI? Gustavo, desculpe, se em algum momento da aula eu disse isso ou conotei, eu me expressei então de forma errada. É impossível, tá? A pessoa somente exercendo a profissão credenciado, ela precisa ter concluído o TTI ou o equivalente, que seria o superior tecnológico. O que pode acontecer é de um estagiário credenciado como tal, como estagiário, supervisionado por alguém devidamente inscrito no Cresce, pode exercer o seu trabalho, porém a título de estagiário, sob supervisão de alguém já credenciado, tá? Se por acaso eu respondi dessa forma, eu peço desculpas, eu me expressei mal, ok? Brauzio Boslemes Ferreira de Itajaí. Professor, perdão, de Jataí. Professora Claudete, gostaria de entrar em contato com você. Valsio, eu resolvi falar abertamente para todos, mas eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Infelizmente, meu pai faleceu há um mês e pouquinho e eu tô com muitas mensagens fechadas ainda de condolências, porque cada vez que eu abro uma mensagem eu acabo ficando chateada, triste e chorando. Fora isso, eu trabalho e muito. Eventualmente eu não vou conseguir responder as mensagens para vocês, mas é melhor eu passar o meu celular do que passar o e-mail, porque por e-mail é pior, é aí que eu não vejo mesmo. Então vamos lá, código da minha cidade 44, é meu celular particular 999610242. Não fiquem bravos se eu não conseguir responder rapidamente, tá? William Cristiano de Souza de Pelotas. Olá, professora, eu tenho TTI, mas não fiz a prova do Cresce. Agora estou buscando mais conhecimento através desse curso. Atuo hoje na busca de informação sobre imóveis novos e usados. Não faço a transação, trabalho em informação, faço visitas, agendo com clientes. No momento do fechamento do negócio, passo para um colega que tem o registro. Estou cometendo infração agindo desta forma? William, você está de alguma forma exercendo a profissão, sem dúvida nenhuma. O mais correto, já que você está inscrito no nosso curso, é você procurar o Cresce da sua região, tá? Pedir para esse seu colega responsabilizar-se pelo seu estágio e aí sim vocês vão trabalhar juntos, você vai trabalhar sobre a supervisão dele e não estará cometendo nenhuma infração, tá? Mas foi bacana a sua consciência e a sua ética. O Eduardo Liberato de Londrina. Caso o sindicato não promova os cursos, isso gera multa a eles? Não. Eduardo, mal comparando, o sindicato é como se fosse um clube recreativo. Sabe, é um clube que tem piscina, não fez a manutenção e fecha a piscina. Tem multa? Não, não tem. O que acontece? Ele perde filiados, tá? A Thaís Cristina pergunta, tem duas perguntas, né? Paga-se o Secov? O Secov hoje, a contribuição ela é opcional, tanto quanto a filiação, tá? Então, só paga a pessoa jurídica que tiver interesse. Por isso, Thaís, é importante que o Secov proporcione algum benefício para o seu filiado.
Aí pergunta também a Thaís: funcionário de incorporadora pode comercializar um imóvel? Como incorporadora, em nome da incorporadora, não como corretor de imóveis, e apenas os imóveis da incorporação, da incorporadora. É como se eu estivesse aqui dentro do escritório da incorporadora e como funcionária estivesse respondendo, mas imóveis de terceiro eu não posso. Marcela Aparecido Lima, aqui de Maringá: como podemos denunciar quando tanto em anúncios quanto no dia, quando estamos trabalhando? Quando tanto em anúncio quanto no dia quando estamos trabalhando. Marcelo, eu acredito que você queira falar sobre a denúncia especificamente para corretores não credenciados, né? Aqui em Maringá é mais que possível que faça a denúncia anônima. Nós temos 2 fiscais incríveis, o Lauro e a Elidenir. Agora está entrando o nosso delegado Junzi Shimauchi, pessoa extremamente idônea também e muito acessível, tá? E outra, né, Marcelo, se precisar de ajuda, me chama que eu tô aqui em Maringá, né? O Rafael Fagundes de Lima, de Fazenda Rio Grande: temos imobiliária aqui na cidade? Quando fomos tirar o Cresce jurídico, tivemos que pagar o sindicato. E agora na aula diz que não é obrigatório. Por que nós tivemos que efetuar o pagamento? Porque foi antes da lei que aboliu o pagamento, tá, Rafael? Agora não precisa mais, certo? Tiago Rocha, de Guarapuava: uma pessoa que não tem Cresce pode fazer administração de condomínio? Se for próprio, sim, tá? Caso contrário, não, é uma operação imobiliária. O Eduardo Liberato: professora, não consegui tirar essa dúvida, mas sobre o sindicato, agora que não é mais obrigatório o pagamento, se diminuísse o arrecadamento deles, eles poderiam acionar o COFES para que volte a ser obrigatório o pagamento? Quando digo diminuir, isso quer dizer que eles não arrecadassem o valor mínimo de arrecadamento? É isso mesmo, tá, Eduardo? Simplesmente, se não tiver arrecadação, o sindicato não vai sobreviver. E não pode, porque não é o COFES o órgão, e sim a Constituição Federal. Isso está pela Constituição, que é a nossa Carta Magna, é a maior lei que existe no país, conforme nós falamos em aula, né? E finalmente a Sandra Maria Gonçalves Duarte, ela faz 3 perguntas. Primeira: na permuta a comissão é paga 6% de cada parte ou 6% dividido? O 6% é uma sugestão da tabela, tá, Sandra? Mas na permuta, teoricamente, deveria ser 6% ou 5%, ou o que for combinado de cada uma das partes, mesmo porque a documentação teria que ser tirada toda de um imóvel e toda de outra. São 2 documentações mesmo, e o trabalho é duplo. Infelizmente, normalmente a gente não consegue. É uma pena, tá, Sandra? Segunda pergunta: estagiário tem direito a receber comissão? Depende de com quem ele estiver trabalhando, tá? A comissão integral como corretor não, porque ele não é responsável, mas é interessante combinar com a pessoa responsável pelo estágio. E finalmente, o imóvel que esteja em alienação fiduciária pode ser dado como garantia na locação? Não pode, seria fraude contra terceiros. Como é que você pode dar de garantia um imóvel que não é seu? Quando ele está alienado, é porque ainda é de outra instituição. Um exemplo: se estiver alienado pela Caixa, o imóvel é da Caixa, não é seu. Então não tem como você dar em garantia um imóvel que não é seu. Mas, gente, essas foram as perguntas da primeira aula. Participem da nossa segunda aula, é muito importante. É só assim que nós aprendemos. Outra coisa: as nossas aulas não são suficientes para compor e para dar substância, consistência e que sua carreira ela fique sólida, tá? É preciso que você se dedique, participe de cursos, leia livros, se informe, vá até o Cresce da sua região, participe, tente saber como funcionam os sindicatos, porque senão nós não conseguimos obter conhecimento, certo? Até a nossa segunda aula, eu fico esperando vocês.